Oi, boa noite para você. O Band Eleições continua com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje recebemos Fuad Noman, do PSD. Ele é economista, escritor e é o atual prefeito da capital. Prefeito, boa noite, bem-vindo aqui ao Band Eleições. Boa noite, é um prazer mais uma vez estar aqui no Band Eleições, ouvindo e respondendo a vocês. Satisfação é nossa. Também comigo neste programa o Orion Teixeira, nosso comentarista de política, e o diretor de jornalismo da Band Minas, o Murilo Rocha. Pessoal, boa noite, obrigado aqui pela presença. Prazer. Prefeito, eu queria começar falando sobre um assunto super atual, que é mudanças climáticas. Inclusive, BH, nesses últimos dias, está vivendo dias difíceis, né? Nosso horizonte não está tão belo assim, faltando chuva, a gente sabe, não é? Mas também muitas queimadas aqui na capital, região metropolitana. Pensando em uma próxima gestão do senhor, de que forma esse assunto mudanças climáticas está contemplado? Bem, na realidade, nós começamos a trabalhar nesse mesmo governo. Em 2023, no início de 2023, 2022, nós já começamos a fazer todo um trabalho. Como nós sabemos, Belo Horizonte é construída quase que em cima de vários córregos. Sim. E cada chuva que aparecia transbordava, levava desastre, matava gente. E em 2020 nós tivemos um evento muito sério lá no Vilarinho, com pessoas morrendo. E então nós resolvemos, naquela época, eu era secretário de Fazenda ainda, a enfrentar. O Calil me colocou como presidente de uma comissão para estudar essas questões. E eu coordenei esse grupo e começamos então a entender quais eram os problemas. Né? O Vilarinho era um problema, mas nós temos 20 lugares importantes para fazer. E quando eu assumi, eu acelerei esse projeto. Nós hoje temos obras muito importantes de combate à enchente que já estão dando resultado. Nós não tivemos problema nesses 2 últimos anos, não morreu ninguém, graças a Deus. Fizemos contenção de encostas e não houveram grandes desabamentos nenhum, protegemos as famílias, não tivemos mortes. Agora, esse é um processo contínuo. Esse não é um processo estanque. Fiz, acabou, está resolvido. Primeiro, porque nós temos muitos outros lugares que precisam ser protegidos ainda. Mas eu diria que Belo Horizonte hoje está muito mais preparado do que a maioria das cidades para uma situação de calamidade como aconteceu em outras cidades. Não vou comparar o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul foi uma situação... outra proporção. Uhum. Mas Rio aconteceu, São Paulo aconteceu, Recife aconteceu. E para esse tipo de padrão nós estamos preparados e eu acredito que a gente... num evento normal e natural, muito embora muita chuva, porque esse ano, nesse período de chuva, nós tivemos 24 grandes eventos de chuva. Nós não tivemos um problema. Não sei se vocês lembram, a Tereza Cristina era um lugar que todo ano, 2, 3 vezes, inundava, invadia casas, invadia comércio, derrubava a casa, arrebentava o asfalto. Nós fizemos 2 grandes reservatórios, Olaria e o Jatobá, que acumula água e essa água que iria inundar fica retida durante a chuva. Isso estamos fazendo em vários lugares. Vilarinho está sendo feito, nós estamos fazendo lá 2 grandes reservatórios, 140 metros de profundidade, de comprimento, 40 de largura, 33 metros de profundidade. Para quê? Para que a água, quando descer pela Vilarinho, caia nesse reservatório. Lá são quase 130 milhões de litros d'água e não vai inundar lá embaixo. Estamos fazendo a Praça das Águas, ali na Estação São Gabriel, que é um lugar que inundava Cristiano Machado, Barro 1º de Maio, toda aquela região. E a obra está em andamento, também canalizando. Estamos fazendo a canalização do Córrego da Pampulha com Cachoeirinha, que deságua na Praça que a gente chama de Praça das Águas, e dali ele toma um rumo sem invadir. Ou seja, com relação às mudanças climáticas, com relação à expectativa de chuvas e desastres dessa natureza, eu diria que Belo Horizonte hoje vem se preparando e ainda tem muito o que fazer, mas estamos numa situação muito melhor do que está. Ok, essa parte de chuva, mas quando a gente pensa numa cidade termicamente mais agradável, o que a gente pode pensar? Eu ia chegar lá. Outra coisa é o seguinte, nós temos muitos morros com muitas árvores, fizemos um grande acordo com o Corpo de Bombeiros para monitorar essas áreas. Agora, o que nós estamos fazendo é plantar árvore, né?
Esses 2 últimos anos eu já plantei quase 50 mil mudas de árvore. Nós estamos fazendo o que nós estamos chamando de espaços climáticos. Os refúgios. Os refúgios climáticos, que são locais que as pessoas podem sentar debaixo de uma árvore. Estamos plantando, já começamos a fazer. Estamos fazendo as mini florestas. Estamos agora plantando, só na Avenida Antônio Carlos, 1.000 árvores. Em cada espaço daquele que sobrou da desapropriação, nós estamos plantando. Acabamos de plantar há 2 semanas 115 mudas no lugar, que nós fizemos até uma homenagem às quadrilhas, chamado Jardim dos Quadrilheiros, as quadrilhas, exatamente em cada lugar desse criar uma associação para que aquele grupo possa cuidar, possa ajudar a acompanhar isso. E Belo Horizonte hoje é reconhecida pela ONU, por um órgão da ONU, como uma das únicas 34 cidades do Brasil como cidade de árvore. Nós temos 500 mil árvores plantadas em Belo Horizonte, todas elas monitoradas, todas elas encaminhadas. E o nosso plano é, até 2030, chegar a 1 milhão de árvores em Belo Horizonte, porque nós sabemos que a árvore é o único modelo, o único sistema hoje possível de nos dar um equilíbrio climático adequado. Prefeito, a gente está cerca de 1 mês do dia da eleição e todas as pesquisas saíram até agora. O senhor está embolado ali, 2ª, 3ª, 4ª posição, do 2º ao 5º, o senhor está ali uma dessas posições, ali, todos muito próximos. O que fazer nessa reta final de campanha para tentar convencer o eleitor de Belo Horizonte que o senhor merece continuar como prefeito? Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente entender a minha história. Eu nunca fui uma pessoa de campanha, nunca fiz campanha, nunca tive à frente de nenhum grande disputa eleitoral. Eu sempre fui um homem de trabalhar nos bastidores. E foi isso que eu fiz quando eu assumi a prefeitura. Ainda mais, saindo de uma pandemia, não estava tudo parado. Eu resolvi enfiar a cara no trabalho e resolvi produzir. Eu achava que era muito mais importante, continuo achando, que as pessoas conheçam as obras da cidade do que conheçam quem está fazendo essas obras. Isso, com 2 anos e meio de governo só, acaba trazendo um prejuízo para a imagem. E eu estou apostando muito agora nessa reversão. Eu tenho dito que meu grande padrinho para essa eleição são as minhas obras, porque as pessoas estão vendo as obras. Eu só preciso de dizer para elas que quem está fazendo as obras sou eu. É isso que nossa campanha, não sei se vocês devem estar assistindo, está tentando mostrar. Olha, essa obra aqui, quem fez foi o Fuad. Eu fiz 280 em proteção de encostas, hoje já são 320, mas a gente está falando porque para não ter que regravar tudo. Eu fiz grandes obras de contenção de enchente, fiz, mas eu estou fazendo obras de mobilidade urbana. 4 viadutos que nós estamos começando a fazer e vamos fazer na Cristiano Machado. Uma obra importante que nós estamos fazendo no centro de Belo Horizonte, colocando internet grátis em todas as vilas e favelas. Tudo isso trabalho nos meus 2 anos e meio, porque eu só tenho 2 anos e meio de governo. Aliás, é 2 anos e 5 meses, para ser mais preciso. E estou fazendo muita coisa para a cidade. Esse ano, nós estamos fazendo 300 obras, entre concluindo o que já estava começando, já tinha começado ano passado, obras que estamos fazendo esse ano e obras que vão começar ainda. Estamos entregando obras que ainda já vão ficar prontas esse ano. Ou seja, as pessoas estão vendo em Belo Horizonte o asfalto novo na rua, estão vendo as obras nas periferias pequenas, estão vendo grandes obras da cidade. Ou seja, não é possível que essas pessoas olhem e não saibam quem está fazendo. Não sabiam. Eu estou mostrando. Então eu quero agora que nessa campanha, na televisão, nas mídias sociais, agora nesse último período que nós temos, que eu possa ter a oportunidade de mostrar para essas pessoas que aquele asfalto, quem fez foi o Fuad. Que aquela contenção de encosta, quem fez foi o Fuad. Que aquele recuperação da praça da estação, quem está fazendo é o Fuad. É isso que eu preciso e é essa que é a minha aposta. E, sinceramente, eu olho, se você pegar hoje os 10 candidatos, só tem 2 candidatos que têm mais conhecimento que eu. São os 2 candidatos da mídia. Os outros todos estão de mim para baixo. Ou seja, é uma disputa em que
o grande eleitorado ainda não conhece todos os candidatos. E o senhor acha que está conseguindo transmitir essa mensagem para o eleitorado? Porque o senhor tem pouca experiência em campanha política, como o senhor reconheceu, o senhor tem problemas pessoais, o senhor tem outras questões, um tempo muito curto de campanha, e o senhor tinha, antes da campanha se iniciar, um forte cabo eleitoral. O senhor o perdeu, que é o ex-prefeito Alexandre Calil, ex-aliado do senhor, e que virou de lado. Hoje ele é um anticabo eleitoral contra o senhor. Isso tem afetado, tem prejudicado, dificultado mais ainda a sua campanha? Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, ele nunca foi meu cabo eleitoral. Ele nunca se posicionou defendendo uma candidatura minha. O Calil, eu entendo a posição dele. O Calil, o objetivo dele é ser candidato a governador em 2026. Pelo menos é o que eu acho. Ele não achou espaço dentro do PSD para ser o primeiro nome indicado. Porque nós temos no PSD outros 2 candidatos que, teoricamente, estariam à frente dele. Então, ele buscou as suas alternativas políticas. Viu, provavelmente, que no outro partido ele teria mais condição e optou por fazer isso, né? Se você perguntar assim, o que você acha? Eu fico sentindo dele fazer isso, porque, na realidade, eu fiz um trabalho grande no governo dele. No dia que ele saiu, ele falou que eu fui o baluarte do governo dele. E hoje, ele tem uma posição diferente. Respeito. Acho que esse período vai passar, a eleição virá. E aí vamos ver como é que fica. Mas eu nunca considerei ele um cabo eleitoral, porque nunca foi. E não acho que agora ele vai fazer muita diferença mais, porque agora eu já estou consolidado, agora eu tenho obras para mostrar, eu já tenho meu cabo eleitoral, eu já tenho o meu padrinho. Meu padrinho são as minhas obras. Agora, mas deixa eu aproveitar, prefeito, até aqui nessa mesma mesa, o ex-prefeito Alexandre Calil esteve aqui presente e falou a respeito deste assunto, que em nenhum momento foi procurado, segundo ele, pelo PSD para se discutir qualquer participação dele, seja ali nas instâncias partidárias ou na campanha também. O senhor, em algum momento, ao longo deste 2024, esse período pré-campanha, ou mesmo em 2023, puxou ele e falou, Calil, vamos junto no ano que vem ou não? O senhor teve esse tete-a-tete com ele? Umas 10 vezes. E ele? O presidente do Partido Nacional, o presidente do Partido Estadual. O Kassab. O Cássio. Eu tivemos várias vezes na casa dele, sentado com ele, conversando com ele, e ele sempre falava, Fábio, eu não vou ficar contra você nunca. Mas não quer dizer que eu vou apoiar. Eu vou estudar, vou avaliar, vou encontrar a melhor posição para mim. Entendi. Conversei várias vezes. Agora, ele tem direito de escolher a posição dele, a gente não tem que... não, porque eu trabalhei com ele, ele é obrigado. Falar, porque você trabalhou com o Aécio. Eu trabalhei 8 anos com o Aécio e ele resolveu me apoiar. Ele reconheceu o trabalho que eu fiz no governo dele e reconheceu e resolveu apoiar. Abriu a mão até de uma candidatura importante, que é do João Leite, para poder apoiar a minha candidatura. Ótimo. O outro optou por não fazer. Entendo isso. Política tudo bem. Tudo bem. Gente, eu fico triste, porque eu acho que as relações, a política não podia atrapalhar. Mas eu entendo, é assim que funciona, a política é assim, eu estou tranquilo. Prefeito, tocar num assunto aqui inevitável, o senhor, pouco antes de se lançar à reeleição, enquanto prefeito, o senhor chamou uma coletiva e anunciou que está passando por um tratamento, doença, um câncer, o senhor passando por uma quimioterapia. Como é que está sendo este momento para o senhor fazer a campanha? Está sendo uma campanha mais restrita em razão desse tratamento? Como é que o senhor está? Bom, em primeiro lugar, eu acho que começar do princípio. Quando eu, numa situação normal, numa rotina, descobrimos essa questão, eu reuni minha família, sentei com meus amigos mais próximos e fiz uma reflexão muito próxima. E pensei o seguinte, quando você tem uma encruzilhada tão dura, você tem 2 alternativas. Ou você se recolhe, e aí você pede a Deus o consolo, ou você luta e pede a Deus força. Eu pedi a Deus força. Deus me deu a força. A força veio pela minha família, a força veio pelos meus amigos, e eu então resolvi que eu tenho 3 desafios grandes na vida, hoje. Primeiro, governar a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu tenho uma equipe de alto nível fazendo isso comigo. Segundo, fazer uma campanha. Eu tenho uma equipe excelente, qualificada, pronta para me ajudar e fazer essa campanha. Terceiro, eu tenho uma equipe médica muito boa,
do Hospital Mater Dei que me dá o apoio e suporte. Então, eu não tenho nenhum motivo para temer qualquer coisa nesses 3 frentes. Graças a Deus, o exame está dando muito certo, o resultado está sendo muito positivo, os exames que eu tenho feito têm mostrado uma evolução muito positiva e tanto é que nós já estamos diluindo o tratamento, o prazo é muito maior. E eu diria para você o seguinte, não está me atrapalhando em nada, estou trabalhando feito um danado, de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite e com uma animação danada. Acho que estou com a cara boa. Por quê? Porque a gente só entra numa guerra se estiver pronto para lutar. E eu estou pronto para lutar. Bom, a gente faz aqui uma pausa. Band Eleições volta já já com o prefeito Fuad Noman. De volta com o Band Eleições, que hoje recebe o prefeito e candidato do PSD à reeleição, o Fuad Noman, e o Orion vai abrir esse bloco. Prefeito, o senhor tem muita capacidade técnica, porque é um economista, está combinando isso com a vida política hoje. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a questão da cobrança de impostos em Belo Horizonte. O IPTU, ninguém conhece os critérios objetivamente, são muito subjetivos, varia de região por região, e até o ITBI aqui de BH é mais caro da grande BH. Com a reforma tributária, isso vai mudar muito ou o senhor já tem mudanças para o IPTU, independentemente do que vem de Brasília? Bom, em primeiro lugar, preciso entender que o IPTU é uma planta que é aprovada pela Câmara dos Vereadores e ela é imutável. Nós não aumentamos o IPTU. Essa planta é colocada numa lei e nós unicamente corrigimos pela inflação esse período. Então, o IPTU, ele é um imposto, eu diria assim, fixo, e ele, logicamente, divide em várias regiões da cidade. Ele é um imposto que eu também entendo que não é um imposto muito barato, mas é o que está na nossa planta de imposto. O ITBI, existe uma discussão muito grande com relação ao ITBI, porque o ITBI é um imposto que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de definir o preço correto do imóvel. Então, existe também um estudo feito pela prefeitura para cobrar o ITBI. E toda vez que você cobra o ITBI, que o proprietário entende que é inadequado, ele recorre, o fiscal vai, fiscaliza, avalia e, se for o caso, corrige, até mesmo devolve. Agora, a reforma tributária vai trazer mudanças importantes para tudo isso. Nós vamos agora ter uma revisão muito grande do sistema de cobrança de impostos, principalmente no ISS, né, e outras coisas. Então, ainda está em estudo, a gente não está com a reforma totalmente aprovada nos seus mínimos detalhes. Enquanto isso, nós estamos mantidos o sistema como está hoje, não tem nenhuma mudança. Eu acho que a partir do próximo ano, nós vamos ter que começar junto com os diversos municípios, com os estados, porque os impostos vão mudar, todos. Eu temo até que nós vamos ter aumento da carga tributária no geral. Talvez não nos impostos assim, mas o ISS vai aumentar com certeza, né? O ICMS vai aumentar com certeza. Acho que o IPTU e o ITBI não deve sofrer muito, mas com certeza, se tiver uma reforma, nós vamos ter que rever a planta do ITBI, do IPTU. Tá certo? Não para aumentar, mas para ajustar e adequar. De imediato já ou tem um prazo? Não, eu acho que a gente tem que esperar como é que vai ficar a reforma tributária. Porque eu não quero, nós não devemos, mas os municípios como um todo, porque isso envolve o Senado, a gente não pode aproveitar o momento para onerar muito o tipo de imposto. Se tiver um crescimento grande nos impostos, pode ser até que a gente reduza. Se tiver um crescimento que aumente a receita do Estado, do município. Porque, por exemplo, hoje o ISS, ele entra na ordem de 5%. Se ele entrar no IBS, como é o que estão falando, essa diluição pode chegar até 25%, dos quais a prefeitura receberá uma parte desse valor. Se o nosso recebimento tiver num valor menor ou equivalente ou um pouco maior, isso pode afetar os outros impostos da prefeitura. Então, eu diria que nós, enquanto não tivermos uma clareza do que é a reforma tributária em termos de valor, de imposto relativo,
qualquer decisão é precipitada. Prefeito, eu queria falar um pouco sobre mobilidade. No plano de governo do senhor, o senhor bate muito naquela questão da renovação da frota de ônibus, o tolerância zero, né, que é esse reforço da fiscalização, mas lá fala apenas, basicamente, do BRT da Avenida Amazonas. Quando o senhor pensa na mobilidade, esse é o norteador aí de uma futura gestão mesmo? Espera um pouquinho. São duas coisas. Quando eu falo em mobilidade, eu falo em obras também. Né? É que no tópico mobilidade do senhor está a questão dos ônibus e o BRT Amazonas. É que, na realidade, o plano de governo, ele, na realidade, você é obrigado a entregar no primeiro dia de governo quando você ainda está fazendo o seu plano. Né? Então, ele vai sofrer alterações, claro. Mas a mobilidade, nós estamos fazendo grandes obras nos grandes corredores. Corredor da Cristiano Machado, estão recebendo 4 grandes viadutos que devem reduzir em 20 minutos, o tempo de deslocamento das pessoas ali. Porque eu falo isso, eu não estou fazendo viaduto, eu estou fazendo redução de tempo de circulação na avenida. Nós estamos com um projeto para a Avenida Amazonas, que é um projeto também de criar um corredor da Amazonas para simplificar, porque hoje são os 2 grandes gargalos que nós temos na cidade. E quando você mexe no corredor, você claramente mexe nas laterais. Por exemplo, Cristiano Machado, você está fazendo ali aquele viaduto, você está beneficiando a Sebastião de Brito, você está Rodomiro Lobo, você está beneficiando toda aquela cadeia. Quando você faz lá no Shopping Estação e na igreja, você está beneficiando toda aquela região ali. E é isso que a gente está buscando, porque isso é que vai dar a redução do tempo do trabalhador. Quando você fala nos ônibus, é diferente. Os ônibus, quando eu assumi a prefeitura, o sistema estava um caos. Né? Eu, então, chamei todos os ônibus, pessoal, e nós definimos um modelo. Vamos resolver o problema de 2022 e vamos sentar para estudar como é que vai ser daqui para frente. 2023 fizemos um projeto de lei, projeto aprovado na Câmara, inclusive com apoio da Câmara, dos vereadores, e definimos um novo modelo de remuneração, né? Que eu estou chamando de complementação de passagem. Aumentamos o número de viagens, reduzimos o número de passageiros, esse é o objetivo, e estabelecemos que eles tinham que trocar ônibus. Estabelecemos ali que precisavam de 420 ônibus. E eu dei até 31 de dezembro de 2023 para que eles pudessem se adequar. Quando começou janeiro, eu vi que não tinha se adequado. Aí eu falei, aí não. Nós combinamos, nós estamos pagando, eu quero exigir. Aí criei o Tolerância Zero. Tolerância Zero, nos primeiros momentos, ele gerou um número de infrações muito alto. E eles começaram, então, a trazer ônibus. Nós já estamos hoje com quase 800 ônibus. Estamos para comprar mais 100 ônibus elétricos agora. Eles estão comprando mais ônibus. Belo Horizonte hoje já tem a frota a média de idade da frota é a mais nova do Brasil. 5 anos e 3 meses, se eu não me engano, os meses. Agora, esse primeiro semestre, nós tivemos 139 milhões de usuários. Tivemos 29 mil reclamações. Isso é 0,28% do número do total. Ou seja, vocês mesmos, na televisão aqui, que faziam reportagem diariamente sobre a situação dos ônibus, mudou. A última pesquisa da Datafolha, a reclamação de ônibus representa apenas 8% da reclamação. Está melhorando. Agora, a pergunta que vem em seguida, está pronto? Está bom? Claro que não. Nós sabemos que não está bom. E é por isso que o projeto continua. E é por isso que nós temos que trabalhar muito. Mais ônibus novos e insistentemente fazer isso. Agora, nós sabemos que, insistentemente fazer a fiscalização. Sim. Nós sabemos que em 28 termina esse contrato. Esse contrato foi feito em 2008. Então, nós temos que nos preparar para um novo contrato a partir de 2028. Como é que nós estamos planejando isso? O ano que vem, caso de eu ser reeleito, meu objetivo é contratar uma grande consultoria, de preferência internacional, com o objetivo de preparar um edital de licitação para ônibus extremamente atualizado, moderno, para que nós possamos fazer uma licitação adequada. Eles apresentando esse projeto, nós vamos colocar isso em audiência pública por um período. Como nós vamos ter prazo,
quero que a imprensa analise, que os especialistas analisem, que as instituições sociais analisem, que a população analise. E surgiram alterações, modificações, o que for possível, vamos consolidar com essa consultoria. E feito isso, nós teremos um edital que eu espero seja o edital mais moderno que nós possamos ter para o sistema. E aí, 26, 27, depende aí do prazo que nós vamos gastar para isso, a gente faz a licitação dos ônibus. Em 28, a gente troca todo o sistema por um modelo que eu espero seja um modelo muito bom, e aí eu posso ir para casa. Estamos com pouco tempo, só a última resposta do senhor vai ter que ser mais curta, mas dá para fazer. Prefeito, queria que o senhor falasse rapidamente se a cidade não está enfrentando um problema de zeladoria. Muitas queixas sobre cidade suja, pichação, passeios mal cuidados, enfim. Belo Horizonte não está muito feia, não, prefeito? Olha, eu estou achando estranho sua colocação, porque a pesquisa mostra exatamente o contrário. A cidade está muito melhor. Passeio é um problema do morador. Mas o prefeito tem que eu tenho que cobrar, mas enquanto a rua está ruim, eu não posso, né? Mas nós estamos asfaltando 280 quilômetros de asfalto da cidade inteira, na periferia. O Serviço de Limpeza Urbana fez um grande modelo de limpeza. Ficou ruim atrás, porque nós tivemos um problema, mas já está melhorando muito aqui. Nós estamos fazendo uma série de trabalhos. Eu acho que melhorou muito algumas coisas. Ainda tem coisa errada, porque a cidade é grande, tem muita coisa para fazer. Mas o que eu posso assegurar para vocês é que o trabalho da delegadoria hoje é muito melhor do que era um tempo atrás. Muitas obras estão melhorando os corredores, estamos asfaltando as ruas, estamos tampando os buracos, estamos ficando em cima da manutenção, consertando as praças. Já reformamos mais de 100 praças na cidade inteira. Tá? Estamos fazendo as praças mais importantes do centro de Belo Horizonte. Estamos reformando a Avenida Afonso Pena. Agora, eu estou buscando um acordo com as associações de classe para que as associações peçam às empresas para elas pintar a fachada, por exemplo, da Afonso Pena, para ficar mais bonito. Estamos fazendo aquela correção lá no edifício Solarcap para recuperar aquela visão. Melhoramos o parque municipal, melhoramos o parque lá em cima, do Mangabeiras. Ou seja, estamos fazendo um grande trabalho. Lógico que ainda deve ter coisa precisando de fazer, mas o trabalho é muito sério e vamos fazer isso. E dá uma olhadinha na limpeza, eu acho que está melhorando. Prefeito, vou dar 30 segundos para o senhor, cronometrados mesmo, para uma consideração final, um pedido de voto mesmo. Bem, eu queria aproveitar e mostrar para vocês o trabalho da Prefeitura. Nós estamos fazendo um serviço muito grande, melhorando muito a cidade. Em 2 anos e 5 meses eu tenho feito muitas obras que beneficiam as periferias, beneficiam a cidade, beneficiam o Belvedere, beneficiam a cidade toda. E eu acho que com mais 4 anos eu teria condição de entregar uma cidade muito melhor. Por isso, eu estou nessa campanha. Eu não sou homem de fazer nada pelas metades. Tem muita obra para terminar. E eu quero concluir. E para isso, eu peço o seu voto. FUAD 55, 6 de outubro. E vamos em frente, recuperar Belo Horizonte para que as pessoas possam ter orgulho da nossa cidade. Tá certo. Bom, o Pan de Eleições fica por aqui. Agradeço ao prefeito, Murilo e Orion também. E, claro, você de casa pode rever este programa na nossa página no YouTube, no canal Band Minas. Além dessa entrevista, você pode conferir as outras já feitas aqui neste Band de Eleições, com Gabriel Azevedo, do MDB, e Bruno Engler, do PL. Para você, uma boa noite. Até a próxima. Tchau.